Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, estamos iniciando mais uma semana. Agora nós estamos na 21ª semana. E antes de iniciar a explicação das atividades, eu quero fazer uma introdução do nosso assunto. Nessa 21ª semana, nós continuamos trabalhando o percurso 13, o capítulo 13 do nosso livro de Geografia, falando sobre como foi o processo de formação, do território, processo de formação territorial dos Estados Unidos, após a ocupação pelos ingleses. Então, ali ele vai falar eu coloquei em destaque alguns pontos bem interessantes sobre esse processo de formação do território estadunidense. Primeiro, ele vai falar nas páginas 118 até a página 122, ele vai falar muito sobre alguns fatores que contribuíram para a formação dos Estados Unidos, O primeiro fator é a Declaração de Independência, que aconteceu quando? Dia 4 de julho de 1977. As 13 colônias se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Só para vocês entenderem um pouquinho, conforme a leitura no livro, quando os Estados Unidos foram ocupados pelos europeus, especificamente os ingleses, foram construídas algumas colônias. Essas colônias, especificamente 13 colônias, E elas, cada uma exercia sua função, as suas atividades econômicas, e nessa época aí, de 1976, elas se uniram para se tornarem livres da coroa inglesa. Então, a partir do dia 4 de julho de 1976, essas 13 colônias localizadas nos Estados Unidos declararam a independência, a sua independência. Não tinham mais esse domínio do governo inglês. Um outro fator bem interessante ali nesse processo de formação territorial dos Estados Unidos foi a Guerra Civil ou a Guerra de Secessão. O que foi essa guerra? Ela foi disputas entre as colônias do Sul e a colônia do Norte. Então, essas colônias, elas disputavam, Elas tinham algumas divergências entre si. Ali no livro ele até fala, que o Norte não aceitava algumas situações, referente à parte econômica, e o Sul também não aceitava. Tinha divergências econômicas, financeiras aí entre as colônias do Norte e do Sul. Um próximo fator ali que eu destaquei é o ato de propriedade rural. O que foi esse ato de propriedade rural? Esse ato ele concedia a posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Ele vai falar, a partir desse ato de propriedade rural e os próximos tópicos ali que eu coloquei, ele vai falar sobre a ocupação do território estadunidense por quem nasceu nos Estados Unidos. Então, ele vai falar muito sobre essa questão de que, já que os ingleses, os colonos que tomaram posse do território estadunidense, eles começaram a querer o desenvolvimento ali para eles povoarem, habitarem naquela localidade. Então, eles começaram a fazer, digamos assim, estimular a população a ocupar, todo o espaço estadunidense. Então, esse ato de propriedade rural, ele destinava essas terras aí para quem nasceu na colônia, para quem nasceu ali nos Estados Unidos, ok? Então, era um ato de propriedade rural que dava esse direito a terras para quem nasceu na colônia, ali nos Estados Unidos. Tem um outro ali que é o Destino Manifesto. O que era esse Destino Manifesto? Ele era um conjunto de objetivos que estimulava a marcha para o oeste dos Estados Unidos para o povoamento. Então, ocorreu aí uma formulação de ideias, de objetivos, para que a parte oeste dos Estados Unidos fosse povoada. Também por quem era colônia, quem nasceu ali no território estadunidense. E o último que ele fala ali é a doutrina Monroe,
que o lema era o seguinte, dessa doutrina: a América para os americanos, que advertia que, em nome de sua segurança, os Estados Unidos não permitiria que nenhum país europeu restabelecesse domínio sobre qualquer território americano. Isso era uma forma até de inibir, né, proibir essa questão de os Estados Unidos se subjugar novamente à Inglaterra, já que agora ele era independente. Então, essa doutrina aí, ela estimulava que a América era para os americanos, os Estados Unidos era para quem nasceu ali nesse território.